Eu sou a Paula. Eu sou a Juliana. Nós somos as coordenadoras do grupo de estudo da mama da SPR, que é o GEMA. E hoje a gente está aqui com o Dr. Carlos Chimizo, que é radiologista do ICESP, do INRAD, do Grupo Fleury, especializado em mama. E a gente aproveitou toda essa polêmica que está tendo em relação ao recall dos implantes da Allergan para conversar um pouco sobre o linfoma associado aos implantes. Fala pra gente, Chimizo, como que a gente faz diagnóstico, como que a gente conduz esses casos, o que a gente tem que prestar atenção nos nossos exames? Tá, com certeza esse é um tema acho que bastante relevante, principalmente para os colegas radiologistas que invariavelmente quem trabalha com mama vai se deparar com um caso relacionado ou pelo menos não à própria doença, ao próprio linfoma, mas principalmente a investigação ou a exclusão, provavelmente, do diagnóstico, mas por isso que talvez seja bem importante a gente conhecer como que funciona, como que aparece e como que se diagnostica essa doença. Então, o linfoma relacionado ao implante é uma doença relativamente recente e já se conhecia há algum tempo, mas com o aumento das notificações e com o aumento das publicações na literatura, pode-se não só rastrear e formular hipóteses para as causas, como conhecer as apresentações clínicas dessa doença. Então, o linfoma relacionado ao implante é um linfoma de célula T, é um linfoma anaplásico de células grandes, e ele tem uma apresentação bastante indolente, é lento. A média de apresentação desse linfoma, desde a colocação do implante até ele surgir, os trabalhos que têm sido mostrados é ao redor de 10 anos, ou seja, a evolução é extremamente lenta e por isso que a apresentação clínica também é uma apresentação lenta e vagarosa, né? E a principal forma de apresentação desses linfomas é o seroma. É a formação de líquido ao redor do implante. E esse acúmulo de líquido, que pode acontecer em diferentes velocidades, na maioria dos casos, ou os casos que levam à investigação, é um acúmulo significativo e é sintomático. Ou seja, a paciente sente dor, ela sente aumento do volume. Então, esses casos são os casos que vão para a investigação, né? Todo seroma vai ser investigado pelo implante? Não, tá? Muitos dos seromas, muitas pacientes têm, surgem, são em graus pequenos, passam desapercebidos e resolvem espontaneamente. Boa parte dos casos nem acabam chegando até nós para serem avaliados. Então, os seromas sintomáticos são os seromas que vão demandar uma atenção maior. Então, como que acontece? Surge o seroma, se faz exame de imagem, o primeiro exame de imagem, o exame de primeira linha, o ultrassom, por ser um exame prático, custa menor e que acaba resolvendo boa parte dos casos. Então, nesses casos, o ultrassom avalia, a gente consegue detectar o líquido e todos os casos vão ser investigados? Não, como eu disse antes, né? Os casos que demandam são os casos sintomáticos e, principalmente, com a apresentação após 1 ano. Tem que ter no mínimo 1 ano. Por quê? Porque todos os casos que foram descritos e foram diagnosticados até o presente momento foram seromas tardios. Não são seromas relacionados ao período, por exemplo, pós-operatório. Então, se leva um tempo para formar, se leva um tempo para o organismo reagir, tá? E para que o linfoma ele se forme. Então, é uma doença bastante indolente. Tem alguma quantidade de líquido, uma quantidade de material que dá esse limiar de diagnóstico? Não, existe uma recomendação de quanto material tem que tirar? É assim, o volume total, assim, qual que é o trigger? Hoje a gente não tem, tá? O que tem demandado a investigação, que a gente tem conversado com cirurgiões plásticos, por ser uma doença relativamente recente, o conhecimento ele está sendo acumulado, as condutas acabam variando, mas via de regra, eles acabam investigando os seromas sintomáticos, aumento de volume, dor, hiperemia e principalmente naqueles casos tardios, né? Assim, quando se tem um tempo depois que foi colocado. Agora sim, existe sim uma quantidade ideal para se fazer o estudo desse líquido, tá? O FDA, o que ele recomenda? Ele recomenda a gente enviar no mínimo 50 ml, tá? O desejável é mais do que 50 ml, quanto mais
líquido melhor. Por quê? Porque esse líquido é um líquido, ele não é um líquido espesso, é um líquido seroso e muitas vezes não tem muita célula. E o patologista, ele vai precisar dessas células justamente para fazer o diagnóstico. Então, como que é feito? Esse material é enviado para o laboratório e esse líquido ele é centrifugado e o material que fica sedimentado é o material que vai ser estudado e aí por ensaio imunohistoquímicos, ensaios citológicos. Então, qual que é a quantidade ideal para mandar? O máximo possível que a gente conseguir coletar, a gente mandar, não descartar e ser enviado justamente para análise. Então, existem dois exames hoje preconizados. Um é a citologia habitual, o patologista ele vai analisar esse líquido, e um outro exame também que é recomendado tanto pelo FDA como pelo NCCN é a citometria de fluxo. É um exame que não vai para o laboratório de anatomia patológica, é um exame que vai para um laboratório de anatomia de análises clínicas. Então é um outro laboratório, é um outro tipo de exame, é um exame onde vão ser analisados os clones desses linfócitos, ou seja, eles conseguem rastrear e identificar se esses linfócitos que estão ali presentes são oriundos de um clone. Né? O que dá origem ao linfoma? Um linfoma é justamente isso, é um clone celular que se expande e acaba colonizando a região da cápsula fibrosa e o seroma também. Então são duas vias. Agora, para esse exame, que é a citometria de fluxo, a quantidade preconizada é ao redor de 10 ml, no mínimo 10 ml. É um exame que precisa ser planejado antes, por quê? Porque ele vem acondicionado e refrigerado, e a gente precisa enviar também de forma ideal, que seja refrigerado também. Ele é uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, justamente para ele ser processado e ter essa acurácia. Então são esses dois exames. É importante salientar. A imunohistoquímica é feita no emblocado, no emblocado sedimentário. Então, por isso que é importante ter uma quantidade boa. Grande, né, de material. Então, quanto mais quantidade, mais a acurácia desse método. Então, o que a gente coleta, a gente vê. Agora, como são seromas sintomáticos, na maioria das vezes, tranquilamente, a gente consegue coletar a quantidade ideal ou adequada para fazer esse tipo de análise. E uma coisa importante de falar, que com o aumento da publicação, com o aumento do número de casos na literatura, é o que se acabou descobrindo, que esses linfomas eles estão associados a um tipo específico de implantes, são os implantes com superfície texturizada. O que é essa tal da superfície texturizada? Essas superfícies texturizadas são como se fosse uma superfície rugosa mesmo. Tá? Essa superfície texturizada, ela surgiu aí na quarta e quinta geração dos implantes com o objetivo de diminuir a contratura capsular e a rotação dos implantes. Por quê? Porque eles acreditavam que essa superfície texturizada permitiria a colonização de miofibroblastos e fibroblastos de forma não alinhada. A teoria é que o alinhamento e a formação de múltiplas camadas levava a contratura capsular. Então, se conseguisse promover esse certo desarranjo, tá, talvez se evitaria a formação de contratura e rotação. Até hoje é controverso o tema, não se sabe exatamente se alguns trabalhos mostram que sim, que reduz a contratura capsular, reduz as rotações, e alguns trabalhos mostram que não. Então, até hoje não se sabe muito bem o benefício, mas o fato é que o aumento dessa superfície aumenta a exposição. Do atrito, né? Isso. São os microtraumas, é uma das teorias, né? São os microtraumas, aumento da superfície, contato, gel bleeding, com o sistema imunológico, e isso acaba gerando isso a longo prazo, ao longo de anos e anos e anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 365 dias por ano, de uma inflamação crônica. Isso pode isso pode predispor à formação desses linfomas. É claro que é bem provável que tenha um cunho genético por trás disso, que atualmente não se conhece. Pode ser que no futuro isso seja rastreado. Então, acho que é só importante dizer que essa associação com implantes texturizados, e quanto mais complexa e quanto mais texturizado for, maior a associação com linfoma. Hoje o grau de texturização vai de 1 até 4. Tá? Os que estão associados
ao linfoma são os implantes com texturas grau 3 e grau 4. O grau, por exemplo, o que caiu na mídia, o que está se falando bastante, que é um implante texturizado da Allergan, ele, por exemplo, ele tem um grau 3. Tá. Então, esses implantes, o próprio fabricante, ele promoveu um recall voluntário. Ele não esperou uma determinação de nenhum órgão de saúde, ele foi lá e reconvocou, porque ele tirou do mercado, está com essa associação, vamos recolher eles até que se tenha mais informações e que se tenham mais dados para entender melhor essa doença. Então, é só isso mesmo, é uma doença que está restrita, na maioria das vezes, à cápsula fibrosa e ao seroma. Em algumas situações, pode formar nodulações ao longo da cápsula fibrosa, e se a nodulação for detectada pelo exame de imagem, é interessante que se faça uma core biópsia, uma biópsia para agulha grossa. Também, né? Isso, também dessa lesão. E a apresentação com metástase é extremamente rara, tá? Então, o que se diz, o que se conhece na literatura, o que se publica hoje é que esses linfomas se aproximam muito mais do linfoma anaplástico, células grandes cutâneo, do que os linfomas anaplásticos, células grandes sistêmicos. Esses sim são agressivos, extremamente agressivos, a evolução é rápida. Agora, o do implante não. Do implante, a evolução é bem dolente. É mais insidioso, né? Bem dolente. E assim, só para a gente terminar. Paciente sintomática, seroma tardio, grande, que BIRADS você daria? Tá, olha, isso aqui com certeza é uma questão que vai gerar bastante controvérsia, polêmica. bastante dúvida. E talvez talvez a gente vá continuar tendo opiniões diferentes até, acho que o painel do BIRADS chegar a uma conclusão, né? E realmente ele publica alguma coisa definitiva. Mas assim, uma opinião pessoal minha, eventualmente vocês podem não ter a mesma opinião que eu. Se a gente for ver no BIRADS, o BIRADS 6, ele diz respeito ao carcinoma de mama. É o carcinoma mamário invasivo, pode ser ductal, lobular, ou o carcinoma ductal in situ. São esses dois que eles consideram como BIRADS 6, tá? Né? É o que entra. Tanto é que naquela sessão de perguntas frequentes do ACR BIRADS, ele orienta a não incluir no BIRADS 6, por exemplo, linfoma, melanoma, sarcoma e metástases para mama. Para a gente, nossa prática é um pouco difícil. Por quê? Porque, às vezes, para quem recebe é muito estranho, mas tem um câncer dentro da mama. Como não é um como câncer? não é Mas é que o BIRADS 6, BIRADS, por uma questão de auditoria, o BIRADS 6, ele diz respeito a câncer de mama, justamente para... Isso é quando for se estudar nos registros médicos, a gente consiga recuperar justamente os cânceres de mama e não os outros cânceres, para a gente saber a estatística. Os que são rastreados, né? Isso, né? Para a gente saber realmente a incidência, o tratamento, a evolução dessas doenças. Então, se a gente for avaliar a doença hoje da cápsula fibrosa, mesmo que seja a gente não vai pensar que seja um câncer de mama, a gente não vai trabalhar com essa hipótese, a gente vai trabalhar com a hipótese de um linfoma. Então, nessa situação, a investigação do BIRADS 4 é quando há a suspeita de ser um câncer de mama. Então, conceitualmente, se a gente for seguir ao pé da letra, não vai ser o BIRADS 4, porque o BIRADS 4, ele é direcionado... Né, assim, eu quero saber se é um câncer de mama ou não. Se eu já sei que, mesmo que possa ser um linfoma, não é um câncer de mama, então aí não entraria a categoria 4, mas nessa situação seria o BIRADS 2. Aí sim, poderia ser o BIRADS, por exemplo, na minha opinião, como que talvez eu faria se deparasse com uma situação, eu não me deparei com uma situação dessa, BIRADS 2 é recomendação, prosseguir a investigação devido à possibilidade de tratar-se de um linfoma relacionado à cápsula justamente a conduta discordante do BIRADS, que em algumas situações cabe, né? O BIRADS 2 com conduta de punção do seroma, né? Mas enquanto acho que não tem uma publicação, alguma posição do comitê, do BIRADS, eu também não acho que é totalmente errado você... com BIRADS 4, não é totalmente. Então, a gente teve uma discussão super sobre esse assunto no último GEMA passado, e assim, seroma tardio é raro, 1 a 2% dos implantes vai ter, desses 9 a 13% são linfomas associados ao implante. Pode ser infecção, pode ser, enfim, uma série de outras causas, trauma. Aí eu fiquei em dúvida, qual BIRADS dá? Eu perguntei no site do SBI, mandei uma pergunta. Teve gente que falou que não põe BIRADS, porque não está avaliando o parênquima, está só avaliando o implante, que é mais ou menos nessa linha. Você vai fazer a punção, você vai fazer o que precisa, vai encaminhar, pensando no linfoma. Exatamente. E teve gente que falou que punha 4 para não deixar a pessoa fugir da necessidade de ter que fazer o procedimento. Então, assim, a gente ainda está na mudança do conhecimento.
Mas o que é importante, seroma tardio, a gente precisa investir. Tá, é só fazer um último adendo aqui, é que ele não é uma doença frequente, uma doença rara. Inicialmente, a estatística era de a cada um seroma, um em 1 milhão a incidência. Essa era a incidência. Hoje, com o aumento das notificações e com o conhecimento e com a melhora dos registros, o número que a gente tem é para 1 em cerca de 2.000 casos. A incidência bastante, hoje de linfoma. Ou seja, teve uma redução bastante grande. Bastante. Se aumentou, né? Sabe que a incidência na verdade é um pouco maior e que isso provavelmente deve aumentar um pouquinho mais com aumento das notificações. A notificação. E eles estão padronizando, né? Estão pedindo para que todas as pessoas notifiquem os casos para que a gente tenha um volume de dados para entender melhor a doença. Isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado vocês aqui. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço. Espero que aproveitem a entrevista. Até a próxima.